que igreja linda! Glória a Deus pela tua vida. Eu não me lembro se alguém perguntou se alguém nos visita pela primeira vez. Levante sua mão, você que está aqui pela primeira vez. Ali, olha quanta gente bonita aqui, meu Deus, aqui na frente, muito bem. Lá atrás, né? Ali também. Ó, lá atrás também. Primeira vez, aí em cima tem alguém que visita a primeira vez, já estão apontando ali. Ah, muito bem, Deus abençoe vocês. Ali também, uma jovenzinha. E pela segunda vez? Quem está aqui pela segunda vez? Levanta a mãozinha, levanta. Glória a Deus, Deus abençoe, queridos, Deus te abençoe, você é uma bênção. Voltem quantas vezes vocês quiserem. Façam parte dessa família. Nós gostamos de dizer, nós somos uma família para pertencer, amém, queridos? Nós amamos vocês e queremos te conhecer melhor. Muito obrigado. Eu quero orar por você e declarar uma presença de glória agindo na sua vida, como já está acontecendo desde o início aqui, né? Nós estivemos aqui naquele momento, meia hora antes do culto, é tremendo. Você não pode perder mais isso, né? Desafio você que está lá em cima também, a se programar. Domingo que vem você acerta aí, vê se você vai vir no culto das 10 ou das 18, você já se programa meia hora antes. Eu quero estar junto com aquela galera maluca lá, queimando para Jesus. Talvez você não entenda ainda o que quer dizer queimar para Jesus, mas você vai entender. Cara, e não tem coisa melhor na vida. Nós somos feitos para isso. Por isso que o homem é um insatisfeito, tentando satisfazer-se em tantas fontes. Mas não consegue, nós não fomos feitos para esse mundo. O mundo que nós somos feitos não existe mais. Um dia vai ser transformado. Mas nós estaremos com o Senhor, aquele que crê no Senhor, aquele que se entrega a Ele, aquele que diz sim para Jesus, que é a fonte que pode nos satisfazer. Então eu queria que você colocasse a mão sobre o seu coração. Começa a declarar já. Senhor, não sei o que esse cara está dizendo com esse negócio de queimar, mas queima o meu coração nessa noite, em nome de Jesus. Deus, nós declaramos a tua verdadeira paz. Abre os olhos. Abre os olhos espirituais, Senhor. Daqueles que estão nos assistindo em casa. Abre os olhos espirituais para que eles possam olhar para o Senhor. A palavra diz, Senhor Deus, que o Senhor seria levantado e todos aqueles que olhassem para Ti seriam salvos, encontrariam a salvação. Abre os ouvidos espirituais para que possamos ouvir a voz do pastor amado, a voz que é a única voz que o nosso espírito reconhece. É a única voz que tem o poder de trazer vida ao nosso espírito. Deus, talvez muitos estão aqui como um vale de ossos secos, mas como profeta nessa noite eu ouço a tua voz e eu digo sim, Senhor. Pode sim o Senhor juntar tudo isso e gerar vida. Não a vida que o mundo conhece, mas a vida abundante que existe em Cristo Jesus, doador da vida. E nós declaramos este lugar um lugar de liberdade, Espírito Santo. Tu tens toda a liberdade. Aleluia. Amém. O Espírito Santo tem liberdade neste lugar. Amém, queridos? Antes de entrar no texto, queria compartilhar estava assistindo uma ministração de um ministro de louvor muito conhecido. Ele gosta de cantar uma canção assim: vem Jesus, vem dançar, né? E eu estava prestando atenção numa canção que foi cantada. Talvez você não entenda essa letra e pense, esses crentes são tudo doidos, né? Eles fazem umas letras assim que acho que só eles entendem. Não, o Senhor está trazendo canções dos céus. Amém? Essa canção, a última que nós cantamos, fala assim: eu já coloquei as minhas vestes brancas. Eu sempre canto lá em casa, as minhas vestes santas. As minhas meninas ficam assim: ah, não é isso, mas pode ser também. As vestes santas. Estou só te esperando. Vamos dançar, Senhor. E este ministro de louvor, muito conhecido, David Keelan, ele estava compartilhando uma palavra. Ele disse que um dia ele estava ministrando uma canção que falava sobre dança. E uma senhora bem fragilizada, né, por causa de uma doença que ela tinha sido acometida. E ela se destacou. No meio de uma igreja muito grande, ela se destacou e ela dançava. Como que acompanhando alguém, né? E as pessoas ficavam olhando porque ela teve uma atitude tremenda que veio do espírito dela, porque ela teve uma visão de Jesus. E Jesus a convidou para dançar. E ela não negou. E ela dançou com Jesus.
E ela sentiu a graça e o poder da cura do Senhor sobre a vida dela. Ele não sabia aquilo. Passou-se uns dias, o pastor ligou para ela. Sabe aquela senhora fragilizada, bem magra, bem abatida? Ele falou, sei, lembro dela. Ela foi a única que chamou a minha atenção naquela noite. Jesus ama quando as pessoas tentam chamar a atenção dele. Não foi assim com Zaqueu. Zaqueu, quando Jesus estava saindo de Jericó, Zaqueu falou assim, eu quero chamar a atenção de Jesus. Ele era tão pequeno, ele não conseguia se destacar na multidão. Então ele subiu numa árvore que eu creio que ele se machucou ao subir naquela árvore. Mas ele queria ver Jesus. Era uma figueira brava, né? Esses dias eu estava lá no estacionamento, eu fui levantar, bati a cabeça naquela árvore, e aquela árvore é cheia de espinhos. Eu pensei, Zaqueu deve ter sofrido isso na pele. O cego Bartimeu também, na mesma entrada, quando Jesus entrou em Jericó, ele começou a clamar e ele se destacou. Cara, ele nunca mais foi o mesmo. E aquela mulher, ela se destacou no meio da multidão, porque ela teve uma atitude para com Jesus. E aquele pastor ligou para ela e falou assim, olha, aquela mulher depois daquele dia que ela dançou com Jesus, e eu creio com o pastor dela, ela dançou com Jesus, e ela foi ao médico, e os médicos falaram assim, ó, sumiu o teu câncer. Você não está mais doente. Ela falou assim, eu sei, porque eu dancei com Jesus. Então onde Jesus está, queridos, há uma unção de cura, de graça, de misericórdia, há um ambiente preparado neste lugar, para que você diga para o Senhor, Deus, eu quero tomar atitudes que geram grande virtude, Senhor Deus, na minha vida espiritual contigo, amém? Você aceita o desafio? Aceita o desafio, não se preocupe com quem está ao teu lado, não que não se preocupe porque ele não importa, mas não se importe no sentido assim, não deixe que a atenção dele tire a atenção de Jesus na tua vida, mas que toda a tua atenção agora seja focalizada no Senhor, aquele que tem olhos de fogo. Apocalipse diz isso, né? Olhos como chamas de fogo. Glória a Deus. Queridos, eu queria que você abrisse a palavra do Senhor lá em Esther. Uau, que livro desconhecido. Não, tá? Abra lá em Salmos, né, que é mais ou menos da metade da Bíblia. E você vai voltar um pouquinho e você vai encontrar um camarada muito legal, que é Jó, mas não converse com ele agora, tá? Fala para ele, Jó, eu converso com você outra hora, agora não. Daí mais um livro você vai encontrar Esther. Você vai se deparar ali com um camarada muito gente boa, chamado Mardoqueu. Em algumas traduções está Mordecai. Mas eu falo assim, vamos convencionar, vamos chamar ele de Mardoqueu. Mordecai parece nome de vampiro, né? De Walt Disney, né? Mordecai, nome bacana para vampiro, né? Mas Mardoqueu é o nome mais bonitinho. E você vai encontrar também uma jovem, que provavelmente ela devia ter dos seus 15 aos 20 anos, ali muito jovem, e foi tremendamente usada para cumprir os planos do Senhor, a providência do Senhor. Eu digo assim, quando você lê o livro de Esther, você aprende a viver a providência do Senhor, e você aprende também a ser providência do Senhor, aonde quer que você estiver, porque você crê que há um Senhor que te guia, há um Senhor que te guarda, há um Senhor que cuida da tua vida, há um Senhor que se importa contigo, há um Senhor que prepara todo um ambiente para que você cada vez mais o conheça. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter atitudes. Eu quero, Senhor, te conhecer mais. Não é verdade? Eu quero, Senhor, gastar tempo contigo. Eu queria que você abrisse lá no capítulo 4, é um livro maravilhoso. Nós deveríamos, tinha muitas porções para ler, mas eu quero destacar um versículo só. Depois vamos fazer uma aliança, né? Você lê em casa, você vai conhecer muito mais, né, desse livro tão maravilhoso, um livro que está, né, inserido, né, num contexto histórico da Bíblia, né, faz parte, né, dos livros históricos, e conta muita história tremenda, né, e principalmente a história da revelação, né, da salvação do Senhor através de um povo que Ele escolheu, para que desse povo Jesus pudesse vir. Jesus tinha que nascer de um povo,
E Deus escolheu o povo mais complicado. Eu fico pensando assim, né? Talvez o povo mais complicado que os judeus seria o brasileiro, né? Esses dias, acho que foi o pastor que falou assim, meu Deus, aquele povo, que a gente começou a ler a Bíblia agora, quando a gente começa a ler os primeiros livros, que é chamado de Pentateuco, a gente fica meio desesperado, mas eu falo, pastor, aquele povo é nós, cara. Perdão pelo cara, mas aquele povo é nós, mano. Às vezes no meio desse povo tem um Josué, um Moisés, né, um Abraão, né, alguém que quer um pouco mais do Senhor, mas a maioria, infelizmente, né, vive a presença do Senhor, os milagres do Senhor, vive a abundância do Senhor, é o Senhor dando para você saúde, graça, misericórdia, e muitas vezes nós, Senhor, tá ruim aqui, eu estou com saudade das cebolas do Egito, né? Então fala para o Senhor, Deus, a única coisa que eu quero sentir saudade da minha vida é de Jesus. Fala para o teu coração isso, ajuda, Senhor Deus, a sentir saudade de Ti, saudade para que cada dia eu possa te buscar mais. Eu gosto muito de uma expressão que um camarada, ele cunhou, né? Ele montou essa, como é que posso dizer? Ele queria explicar para um amigo dele o que era saudade, para um gringo, porque a palavra saudade não existe no inglês, né? É I miss you, né? Eu sinto falta. Mas não é saudade. Saudade é algo mais, é mais carregado de sentimentos, né? Esse camarada ele falou assim, saudade é o bolso da alma, onde eu coloco aquilo que eu provei e aprovei. Então, aquilo que você prova de Jesus, você nunca esquece, querido. Isso marca a tua vida, porque é o teu espírito gritando, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Então fala para Jesus, Jesus, eu quero ter saudade de Ti, Senhor. Então Esther, né, projeta para mim 4,14, muito bem, né, lá na King James. Diz ali, porquanto se calares neste momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão. Socorro e salvação surgirão. De outra parte para os judeus. Os judeus é esse povo complicado, mas é o povo que o Senhor amou desde o início. Mas tu e a casa de teu pai, os teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe se, isso não é só para Esther, mas é para mim, para você. Quem sabe se não foi para este dia que foste nomeada rainha da Pérsia. Quem sabe para este momento você não foi levantado, né? Talvez você está dizendo, né, junto com a multidão, Senhor, eu nasci no tempo errado, eu estou passando o tempo errado. Não está não, querido, o Senhor te colocou nesse tempo, para que você possa ser provisão de graça e misericórdia. Pastor, não, isso é só para os tops da vida, que a gente vai entender aqui. Eu vou falar um pouquinho de Esther. Esther era uma das menos prováveis. Esther era uma das menos prováveis. Ela, como nós falamos, ela tinha de 15 a 20 anos. E qual a galera dessa faixa etária? Que levanta a mão. Quem tem de 15 a 20 anos aí? Vem aqui na frente também. Tem mais aí? Jesus, hein? Não vou nem falar as próximas, né? Daqui a pouco chega na última, eu tenho que levantar a mão. Estou brincando. Deus quer te usar. Deus quer te usar nesse contexto de pandemônico. Deus quer te usar para ser sinal da graça do Senhor, da libertação do Senhor. Não somente essa galera, mas eu falo para essa galera porque eles são privilegiados. Eu falo assim, nenhuma geração teve tanto privilégio quanto vocês. Vocês têm ferramentas que a gente se bate para aprender, para conhecer. Vocês lidam com isso com muita facilidade, então use isso para o Senhor. É para este tempo que você está aqui. Não, você não é um acidente, não existe acidente, sabia disso? A gente trabalha muito essa questão de identidade na igreja. Você não é um acidente, você foi projetado, mesmo que os seus pais não tenham projetado você, mas você foi projetado pelo Senhor para estar neste tempo, para ser provisão do Senhor, amém? Alguns améns? Queridos, né, o Senhor elevou essa menina à posição de rainha. Eu sempre digo assim, em Cristo temos uma realeza a assumir. Projeta para mim aí Apocalipse 1:6. Projeta lá, Apocalipse 1:6. Em Cristo temos uma realeza a assumir ali, e nos constituiu reino e sacerdotes, para servir a Deus, seu Pai, a Ele, portanto, sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Projeta mais
o 5:10 de Apocalipse também. Queridos, nós temos em Cristo essa realeza a assumir. Eu falo assim, se os crentes soubessem aquilo que, se nós soubéssemos tudo que nós podemos em Cristo, queridos. Às vezes quando você lê ali te desafio você a querer conhecer mais um pouquinho disso que eu estou falando. Leia Apocalipse, o início, a igreja primitiva, esses camaradas entenderam que realmente era fluir no Espírito Santo. Olha lá, ó, tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. O Senhor nos colocou, querido, para destronar, para destruir as fortalezas das trevas. Para isso o Filho de Deus se levantou. Para isso, para desbaratar o império das trevas. Para isso Deus levanta os seus filhos, para desbaratar o império das trevas. Toma isso para você. Fala assim, Senhor, deixa eu entender tudo isso que esse camarada maluco está falando. Deixa eu entender, querido. Não é algo só para o milênio. Eu nem creio em milênio, não vou entrar nessa questão. O que nós já estamos vivendo? Abra lá, Efésios 2:6. Eu falo, o diabo te odeia porque você está na posição que ele queria estar. Ele tentou subir no trono de Deus e sentar no trono de Deus. Olha onde nós estamos. Deus nos ressuscitou com Cristo. Com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Queridos, quando você se entrega a Jesus, quando você entende o que Deus tem para você, a Bíblia diz, você está assentado com Ele. Não é você vai assentar um dia, mas você está assentado com Ele. O diabo te odeia por isso, porque ele queria ser igual a Deus, e a palavra de Deus diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Ele não vai te odiar, claro que vai. Por isso ele conspirou, ele queria levantar mesmo um plano para desbaratar, para destruir o povo de Deus. Sabe aquele livro, As Viagens de Gulliver, né? Um clássico lá da literatura inglesa, escrito lá por meados de 1800 por Jonathan Swift, que fala de um camarada que gostava muito de viajar, e um dia ele pegou uma tempestade, ele acordou numa ilha, e de repente ele acorda de manhã, amarrado por várias cordinhas finas. Às vezes eu fico pensando, às vezes nós somos igual esse camarada Gulliver. Existem cordinhas finas em Cristo que nós podemos arrebentar. Às vezes nós somos arraigados em cordinhas finas do consumismo. Arranca isso, cordinhas finas de pecados familiares. Em Cristo elas são finas, nós podemos arrancar cordinhas finas de frustrações ou de coisas que você carrega desde a tua infância. Em Cristo são cordas finas, você pode arrebentá-las em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Pede para o Espírito Santo, Senhor, me deixa entender isso, me deixa entender. Grave isso. Em Cristo temos uma realeza a assumir. E quando nós lemos o livro de Esther, escrito há 2.500 anos, 2.500 anos, nós podemos ver Deus preparando um cenário para salvar um povo, para apresentar algo melhor para um povo. Então quando eu me deparo com o livro de Esther, eu vejo Deus agindo, né? Mesmo que Deus não seja citado. Esse é um dos únicos livros onde não há o nome de Deus, né? Os teólogos falam, não há o tetragrama sagrado, você não vai encontrar Yahvé, Jeová, você não vai encontrar o nome do Senhor. E por muitos anos os críticos, eles falaram, tira este livro, queridos. Não, aqui nós vemos, talvez nós não vemos a face de Deus, nós não vemos Deus chegando para Esther falando assim, eu sou contigo. E isso é muito mais maravilhoso e mais tremendo, porque ela creu mesmo sem ver que havia um Deus que trabalhava em prol dos seus. Você crê nisso? Você crê que há um Deus que trabalha em prol da tua vida e que toda desgraça pode ser transformada em graça? Deus é expert nisso. Eu sempre falo, a cruz era o maior símbolo de desgraça, era o maior o espetáculo do horror, o espetáculo da vergonha. Quando alguém era crucificado numa cruz, aquele era o pior de todos, e Jesus foi para aquela cruz. E hoje, quando nós olhamos para aquela cruz, nós não vemos mais um espetáculo de horror, mas nós vemos a manifestação da glória, da graça e do mais perfeito amor de Cristo Jesus. Amém? Será que você pode dizer amém?
Estou com sede. Amém, queridos? Então nós não vemos a face de Deus, nós não vemos Deus se revelando através de um anjo para esses personagens, mas nós vemos Deus trabalhando nos pormenores. Eu gosto de dizer que a providência do Senhor, né, trouxe livramento, e essa providência do Senhor, né, fez com que essas pessoas pudessem tomar posicionamentos. Elas tiveram uma atitude. O que é uma atitude? A atitude é uma forma de agir, ou ainda a maneira de ressignificar um propósito. Qual é o teu propósito? Eu te pergunto nessa noite, qual é o teu propósito? Se você não tem, eu te apresento um, e é o melhor de todos, é Jesus. Dizem que essa geração anda perdida porque eles perderam um propósito. Pastor, mas defina propósito. Querido, se você for para o dicionário, eu li tantas definições de propósito, não concordei com nenhuma delas, mas eu gosto de uma que fala assim: propósito é aquilo que você está disposto a passar por qualquer coisa para viver por ele ou morrer por ele. Propósito é aquilo que faz com que você tenha forças para viver ou morrer por ele. Por que eu digo morrer por ele? Eu gosto muito daquele livro Cultura do Avivamento, tá? Grava aí, do Liebschner, né? Do pessoal da Bethel lá, daqueles malucos lá. Onde a gente vai estar nesse nível. E o que eu ia falar? Não, já me lembrei. E tem uma passagem nesse livro que diz que na antiga União Soviética, né, lá era proibido ter esse tipo de reunião. Você não podia ter esse tipo de reunião. Então as reuniões que tinham eram reuniões clandestinas. E diz, né, esse livro diz que estava tendo um culto e vários soldados armados até os dentes entraram na igreja e falaram assim: ó, quem realmente está disposto a morrer por Cristo fica, e quem não está, vai embora. Diz que saiu um monte de gente. Eles olharam aquela metralhadora. Não, acho que eu não estou tão a fim de morrer pelo nome de Jesus, né? Mas diz que muitos ficaram chorando, mas ficaram. E diz que depois que todos saíram, eles fecharam as portas, colocaram as metralhadoras em cima do púlpito e falaram assim: agora vamos louvar o Senhor. Porque o negócio aqui é o seguinte: eu estou interessado em louvar e adorar o Senhor com gente que está interessado, né? O livro traz isso. Eu acredito que aconteceu algo fenomenal. E se acontecesse aqui hoje, se acontecesse neste momento, fala para o Senhor: Deus, se revela a mim. Pede, deixa o Senhor ouvir o clamor do teu coração nessa noite. Deixa o Senhor ouvir o clamor do teu espírito nessa noite, mesmo que você não esteja entendendo nada. Mas feche seus olhos. Vamos fazer assim, feche seus olhos. Fala assim: Senhor Deus, mesmo que eu não esteja entendendo nada, que o meu espírito esteja, Senhor Deus, sendo ativado nessa noite em nome de Jesus. Que meu espírito esteja sendo ativado nessa noite em nome de Jesus, amém? Eu declaro sobre a tua vida isso, queridos. E quando eu olho para a vida de Esther, essa menina que pertencia aos que tinham sido levados cativos, né? Israel já não estava mais na região da Judéia, de Jerusalém, de Samaria. Esse povo já não estava mais lá. Então, essa menina ela estava vivendo na Pérsia, que era o império mundial. Era o império que dominava. Era o império que ditava as ordens, né? Então, o mundo, né, estava debaixo do controle do imperador Assuero. E ela estava lá. Ela era uma refugiada de guerra. Quem é que dava alguma coisa para ela? Por isso que eu falei assim: Deus, parece que Deus gosta de confundir nossa forma de pensar. Projeta para mim 1 Coríntios 1, 27 e 29. Deus gosta de confundir, por isso eu digo: nunca diga, não é comigo, Senhor. Nunca diga assim: não, Senhor, eu não tenho a capacidade. Eu creio que você não tem, nem eu. Mas se Ele te chama, Ele te capacita, amém, queridos? Se Ele te chama, você consegue sim, se você colocar a sua vida, a sua vulnerabilidade diante dEle. Ele é poderoso para te livrar de todos os empecilhos que te impedem de fluir na presença dEle. Olha aí o que a palavra de Deus diz. Pelo contrário, Deus escolheu juntamente o que para o mundo é insensatez, para envergonhar os sábios, e escolheu precisamente o que o mundo julga fraco.
eis o mais fraco de todos aqui, para ridicularizar o que é forte. 28. Ele escolheu o que do ponto de vista do mundo é insignificante. Será que lendo isso aí você consegue dizer ainda, não é comigo, Senhor? Não é comigo, claro que é contigo sim. Por mais que seja a primeira vez que você esteja ouvindo o nome de Jesus, Jesus é interessado em você. Se você se julga insignificante, tudo bem, você é. Mas nele você pode todas as coisas, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, com o objetivo de que nenhuma pessoa se vanglorie perante ele. É Deus restaurando identidade. E é esse um dos maiores medos de Satanás. Sabia disso? Satanás, ele luta para que você não encontre a sua identidade em Cristo Jesus. Porque quando você encontrar a sua identidade em Cristo Jesus, amado, ninguém te para. As suas frustrações não te param, porque você já vive em realeza. Os seus traumas do passado, eles vão ser curados, não te param mais, porque você já vive em realeza, você já vive numa outra dimensão, você está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Consegue entender isso? Então essa Esther, queridos, era o menos provável, ela e o tal do Mardoqueu. $500 anos antes de Cristo, o Senhor já estava iniciando um processo de avivamento na nação. Esther, se você for estudar Esther, você vai encontrar ela naquele período do retorno daqueles que estavam voltando para Jerusalém, né? Eles tinham sido levados cativos porque pecaram contra o Senhor, mas a profecia, né, de Jeremias já estava se cumprindo 70 anos, e agora havia o processo de volta. Então já Zorobabel já tinha voltado para Jerusalém, ele já tinha reconstruído o altar. Então era um processo, um movimento de avivamento. Então eu digo assim, que quando Deus começa um movimento de avivamento, o inferno se desespera. Deus tinha começado um movimento de avivamento naquele momento. O altar do Senhor já tinha sido reconstruído. Quando você começa a sua vida, quando você reconstrói a tua vida a partir do teu altar, a partir do teu encontro com Deus, querido, nada te para. Consegue entender isso? Quando você toma a decisão em Cristo Jesus de recomeçar a reconstrução da sua vida a partir do seu altar, nada te para. Vou te dizer, o inferno vai se levantar, Satanás vai se levantar, até a tua família, quem você ama, pode se levantar, mas nada pode te parar, porque você entendeu que a partir do teu altar, a partir do altar de adoração ao Senhor, Deus pode fazer algo tremendo. Então, isso aqui era um movimento de avivamento que estava acontecendo. E eu acho interessante que no livro de Esther você vai encontrar com Esther, né, o nome persa dela, que significa estrela, né, aquela que brilha. Mas ela tem um nome hebraico. O nome dela é Hadassah, né? Daí você encontra com um personagem que é o seu primo, né? As melhores traduções tratam ele como primo, né? O primo, algumas tratam como tio, mas não importa, era a pessoa que cuidou de uma órfã. Por isso que eu falo assim, ela era mesmo provável. Ela podia dizer assim, eu não tenho condições de assumir tudo aquilo que é o meu destino, porque eu já comecei com saldo negativo, né? Quantos aqui já pensaram de si mesmo assim? Eu já comecei a minha vida com saldo negativo. Uma órfã naquela cultura, por mais que eles viviam na Pérsia, a cultura era hebraica, já era algo. Ela vive sob um peso de Deus. Às vezes a gente pensa, Deus pesa a mão dele sobre as nossas vidas, Deus nos castiga. Queria ter um tempo, eu sempre digo assim, tem um tempo onde Deus vai julgar todas as coisas. O que você vive hoje talvez seja, com certeza, são as consequências do teu pecado. Mas essas consequências podem ser quebradas hoje, em nome de Jesus. E Deus vai restaurar em você um estado de realeza. Então você se encontra com essa menina, menos provável.
você se encontra com o tio ou o primo, e você se encontra com um camarada muito mau, chamado Amã. E esse Amã, ele era o primeiro-ministro do rei. E ele, o Satanás colocou no coração dele uma intenção de destruir o povo de Deus. Ou seja, destruindo o povo de Deus, você quebrava uma promessa messiânica. O que é uma promessa messiânica? Uma promessa messiânica é uma promessa que dos judeus viria a salvação, que é Jesus Cristo. Então não era só um esquema naquele momento contra os judeus, não era só um esquema naquele momento contra Esther, não era um esquema naquele momento contra o Mardoqueu, mas era um esquema naquele momento contra Deus. Eu acho interessante que ele era primeiro-ministro, mas Deus preparou o cenário. Fala assim comigo: Deus preparou o cenário. Assim como Ele está fazendo com a tua vida. Deus preparou o cenário. Ele nos ama tanto que Ele prepara cenários. Ele preparou todo aquele cenário quando Pedro o abandonou, quando Pedro resolveu voltar pescar. Diz que Jesus já tinha ressurgido dentre os mortos. Ele preparou aquele cenário onde Pedro ia ficar a noite inteira pescando, não ia pescar nada. Jesus falou assim: peixes saiam, sumam do mar, porque eu quero trazer de volta este menino, este homem de Deus que eu vou usar. E o Senhor falou a mesma coisa sobre você. Talvez você está vivendo num deserto, talvez você está vivendo estações de sequidão, mas o Senhor está preparando, queridos, antes mesmo do inferno preparar os ataques contra você, Deus já tinha cenários preparados para a tua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? A palavra de Deus diz, projeta lá para mim, Isaías 64:4. Olha que lindo isso. Diz ali: desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários. Vamos lá, mais um. Nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele depositam sua esperança. Fala comigo assim: que age em favor daqueles que depositam a esperança. Em quem você tem depositado a tua esperança, querido? Então Deus tinha preparado um cenário. Ele preparou que a atual rainha, a esposa do rei Assuero, de alguma forma o humilhasse, para que ela fosse deposta, e ela foi deposta. E o rei, o imperador, ele recebeu uma proposta dos seus de fazer um concurso de beleza. Rei, vamos fazer um concurso de beleza, vamos trazer as mais belas de todo o reino, e elas vão passar um tempo aqui, elas vão ficar mais lindas ainda. É você colocando tudo que você tem a serviço do Senhor. Ela colocou a sua beleza, a sua disponibilidade. Diz que não só colocou a sua beleza, mas diz que quando ela chegou no palácio, quando Mordecai a levou no palácio, diz que ela era formosa. Diz que ela era, eu creio assim, essa palavra formosa do original não é só beleza, mas ela era querida. Ela era amável. Ela era uma pessoa, sabe aquelas pessoas que você gosta de estar perto? Não sei se você conhece essas pessoas. Você gosta de sentar e conversar, e gosta de abrir o teu coração. E é isso que essa menina, primeira impressão que ela teve naquele lugar que, um lugar pagão, um lugar que não conhecia o Deus de Israel, mas ela chegou ela mudou o cenário ali. Eu falo assim, existem dois tipos de crente: o crente termômetro e o crente termostato. O crente termômetro é o cara que mede a temperatura e a temperatura continua a mesma, não há mudança alguma onde ele chega. Mas já existe o crente termostato, não é verdade? Termostato é um aparelhinho que você coloca
que Ele mede a temperatura e Ele controla a temperatura. Não seja termômetro, simplesmente, eu consigo ver, eu consigo perceber as coisas, mas fala assim, não, Senhor Deus, nós conseguimos mudar as situações. Quantos querem ser esse tipo de crente? Só alguns levantaram a mão, eu quero te desafiar, quantos querem ser esse tipo de crente? Aqueles que nele têm a sua esperança. Então Deus tinha preparado antes da ameaça, antes da desesperança, antes do deserto, Deus já tinha preparado o cenário da libertação. Neste momento que você está vivendo, querido, eu te digo, Deus já tem o escape para a tua vida. Talvez você que está em casa está tão assustado com essa pandemia, e eu não vou menosprezá-la, mas eu te digo, eu te desafio, confie no Senhor. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Faça tudo o que as autoridades mandam você fazer. Use máscara, use álcool em gel, mas não entre em desespero. E não seja também canal de desespero. Sabe aquelas pessoas que você chega e conversa e você se arrepende de ter conversado com elas? Não seja esse tipo de gente. Mas que as pessoas possam ver em você sinal de Deus. Tome essa atitude, que é uma grande virtude que vem do Senhor. Amém, queridos? E qual que era o problema que ia surgir? Não tinha surgido ainda, mas o problema que ia surgir é que este Amã, ele ia infectar o coração do rei, este espinho terrível, para que o rei editasse um decreto, e os decretos dos reis da Pérsia, eles eram irrevogáveis. Irrevogáveis. Para que no período de um ano, se você for para o capítulo 3, 12 e o capítulo 3, 13, você vai ler que no período de um ano, todos os crentes iriam ser eliminados. Será que isso não era motivo suficiente de desespero? Será que isso não era motivo suficiente de ficar mais terrivelmente desesperado do que o que nós passamos com a Covid-19? Mas diz que Mardoqueu, o seu mentor, foi até ela e a desafiou que intervisse diante do rei. E é por isso que eu falo assim, um propósito é aquilo que você está disposto a viver ou morrer por ele. E eu entendo que ela até gostava da vida que ela estava vivendo. Puxa, agora que eu estou vivendo a realeza, agora que eu estou vivendo o bem bom, saí de uma situação de menos provável, de pobreza, comecei a morar no palácio, agora assumi os maiores lugares que eu poderia alcançar. E se eu entrar na presença do rei sem ter sido chamada por ele, e ele se desagradar de mim, eu morro. Mas ela ponderou, ela falou assim com ela mesma: se morri, depois de tudo isso, então que morra. Mas não vou deixar de cumprir o meu propósito. É esse tipo de propósito que eu quero te apresentar nessa noite. É Deus restaurando a tua vida para que você possa viver este propósito. Deus restaurando a tua identidade em Cristo Jesus para que você possa viver este propósito. Nada pode te fazer parar. Não que você não vai mais ficar triste ou abalado, mas quando você olha para Cristo, você vê que Ele é maior do que qualquer coisa. Não é uma vida que você vai viver amanhã ou depois da manhã, mas uma vida que você vai cultivar. Por isso que crente fala tanto em oração, Nós falamos tanto em oração, porque é o lugar do cultivo, é onde nós vamos cultivar, é onde nós vamos chorar, é onde nós vamos lamentar, é onde nós vamos colocar diante de Deus todo o nosso desespero, e nós vamos pegar dele toda a esperança que há nele. O que é desespero? Falta de esperança. Diz que ela fez isso. Diz que ela foi diante do rei, ela desmascarou o mal, e através da vida dela, o povo alcançou uma libertação tal que até hoje, depois de 2500, eles comemoram, é o Purim. Se você entrar lá, Purim, Israel,
Eles têm a data marcada agora para dezembro, né? E nessas festas eles leem Esther. Ela marcou gerações com a sua fidelidade. E queridos, é muita coisa que tinha que falar, mas eu queria falar um pouquinho sobre o que é a identidade de Esther, que na verdade não é Esther. Mas tudo bem, Esther, não tem problema. É o nome dela, é o nome persa dela, né, que significa estrela. Eu gosto muito de Mateus 5,16, que fala assim: deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens. É Jesus falando para aquela galera, e Jesus falando para mim, falando para você: deixa a tua luz resplandecer. Mas o que tem de tão importante nesse nome? A identidade dela. Porque judeu não é igual brasileiro. Quando minha mãe foi dar o meu nome, nome Jefferson Daniel, né? Nome conjugado, 2 nomes. Eu não, quando ela estava brava comigo, ela falava Jefferson Daniel. Eu arrupiava, né? Mas o que significa? Nem ela sabia. Então, quando você for dar o nome do teu filho, veja o significado nosso, né? A Ana é cheia da graça. Uma das coisas que eu mais amo na palavra de Deus é graça, né? Por isso eu estou aqui, por isso nós estamos aqui. Então, quando você for dar o nome do teu filho, veja o que significa. E Hadassah era uma flor que nasce no deserto, também conhecida como murta. Se você digitar aí no seu Google, aí, não faça isso agora, mas em casa, o que é Hadassah? É uma flor que nasce no deserto. Lá é o seu habitat natural. Que horrível, pastor, uma flor que nasce no deserto. Não, que lindo. Que sinal de esperança, de graça, de misericórdia. Mas talvez você está perguntando para mim assim, mas qual o segredo da força dessa flor? Do vigor dessa flor? Como pode uma flor nascer e viver no deserto, resistindo à aridez e à sequidão do deserto? Como pode? O segredo dessa flor está nas suas raízes. Elas são tão profundas que atravessam as camadas mais densas de areia, e elas só crescem quando elas chegam ao lençol freático, ou seja, é um sinal de água no deserto. Não sei se você gosta de assistir que programas de sobrevivência. Eu amo assistir programas de sobrevivência, né? Você aprende a fazer fogo, você aprende a comer lagarto, você aprende a comer cobra, a forma certa, você aprende a distinguir cobra venenosa e cobra não venenosa, você aprende até como comer o escorpião. Esses dias eu assisti que o cara comeu uma tarântula. Mas eu fico imaginando no deserto, o camarada que entende, ele se depara com uma Hadassah. Ele sabe que se ele cavar ali, ele vai encontrar água. Estamos num deserto. Aonde estão as suas raízes? Como eu queria te pedir para você virar para o teu lado, perguntar para o teu vizinho, mas não faça isso. Pergunte para você mesmo: aonde estão as minhas raízes? Diz que quando andarilhos no deserto estão com muita sede, à beira da morte, e eles encontram uma Hadassah, eles quebram-lhe o caule, sugam o caule, né, como um canudo, e a água pura verte, límpida, é água direta da fonte, e ela mata a sede, faz com que estes andarilhos eles possam continuar a sua caminhada, mesmo em meio a um deserto. Não é à toa, Hadassah não é à toa que está aqui. Deus a colocou para que ela pudesse mudar gerações. Eu falo para os pais aqui, para as mães: o que você está fazendo pela tua geração? E o mais interessante, sabe o que é? Alguém disse que se você pegar uma Hadassah, planta e tirar ela e plantar ela em outro lugar, mesmo que seja em terra boa, ela morre, porque o lugar dela é deserto. É ali que ela floresce. Talvez você está falando assim: pastor, mas a minha vida é só deserto. Fala para o Senhor: aumenta as minhas raízes, Senhor.
Talvez você vai viver no deserto, mas no deserto você vai encontrar tudo que você precisa. Já parou para pensar nisso? Mas dizem os estudiosos que a radaça, as sementes da radaça, se você pega as sementes e você planta em um terreno fértil, não somente dá a flor, mas ela cresce, ela vira uma árvore. E a árvore, ela vira tipo uma cerca viva. Então ela já não dá mais só água, mas ela dá proteção. E ela já não dá só água, proteção, mas ela também dá frutos. Diz que são frutos saborosíssimos. E ela não só dá água, proteção e fruto que alimenta, mas ela também tem as suas folhas que servem como medicina. Ou seja, proteção, saciar da sede, o saciar da fome e cura. Em quem nós encontramos isso? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e tomai sobre vós o meu jugo, que é o jugo leve, e o meu é suave, e o meu fardo é leve. Então agora eu te pergunto, o que você tem feito com a sua identidade? Eu acho tão legal quando eu comecei a estudar sobre a radaça, sobre a murta, os gregos tinham como símbolo de beleza e amor, e diz que essas flores eram adornos de noivas, era o adorno da noiva. Existem muitos espinheiros, como esse amã que nós falamos aqui, tentando nos desesperar, tentando trazer o desespero da morte. Não há solução, está tudo perdido mesmo, mas existe um grito que vem dos céus e ecoa nos corações das radaças de Deus, daqueles que estão dispostos não somente a serem alimentados por Jesus, mas a alimentarem. Quantos estão dispostos a aceitar esse desafio do Senhor nessa noite hoje? Cara, entenda isso. Não é só para você, mas é para você, é para a tua geração e para todos quantos passarem por você. Deus tem cura através da tua vida. Deus tem alimento através da tua vida. Deus tem libertação através da tua vida. Deus tem muito mais através da tua vida e da minha vida. Agora Ele está te fazendo uma pergunta nessa noite. O que você quer ser? Espinho ou uma murta? Projeta para mim Isaías 55:13, por gentileza. Diz lá: no lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, o cipreste em vez de urtigas, e roseiras bravas, cheias de espinho, ou seja, no lugar das urtigas crescerá a murta e o zimbro. Talvez o teu coração está tão cheio de tristeza por causa desses dias. Talvez você perdeu alguém, ou talvez alguém esteja doente, ou talvez, não sei, alguma coisa pode estar acontecendo com você. Mas queridos, eu te desafio, como alguém que morre por essa palavra, a crer neste Senhor que eu estou te apresentando nessa noite, a crer neste Deus que eu creio, Ele já preparou o cenário para que possa haver uma libertação na tua vida. Uma graça disponível dos céus está sendo ecoada aqui na Igreja Aba nessa noite. Eu te desafio você a tomar uma atitude. Eu queria que você que quer mais, você que quer este Deus, você que quer ser usado por este Deus, você que quer conhecer mais este Deus, eu queria que você se colocasse em pé. Mas só aqueles que querem. Se você não quer, pode ficar sentado. Mas se coloque em pé e fale: Senhor, eu quero ser sinal de cura, de
saciar da sede, do saciar da fome. Eu quero ser sinal de proteção. Eu quero viver a totalidade da esperança que o Senhor tem. Deus, eu creio que tudo que o Senhor tem para mim, Deus, que já foi conquistada por Cristo Jesus nas regiões celestiais, é tudo em muita abundância. Eu queria que nós cantássemos, ministrássemos uma canção de cura nesse momento. Talvez você precise de uma cura emocional. Talvez você precise de uma cura física. Talvez você está aqui porque um familiar teu precisa de uma cura. Acorre para Jesus. Faz igual Bartimeu. Faz igual Zaqueu. Jesus está passando aqui. E Jesus está andando neste lugar. Há uma presença de glória neste lugar. Então não se importa com quem está do teu lado, não se importa com quem está à tua frente, não se importa, mas começa a fazer igual Bartimeu, filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi, Jesus, me cura, Senhor, me cura, me cura, me cura. Sim, confiamos em Ti. Sim, confiamos em Ti, colocamos a nossa esperança. Declara essa canção. Tu és o Deus que faz com que as coisas aconteçam. Deus, Tu és o Deus que vê, Deus, antemão aquilo que eu preciso. Tu és tudo. Tu és tudo, Senhor. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Sim, eu creio. Sim, eu creio, Senhor. Sim, eu creio, declare. Sim, sim. Eu creio. Creio que Tu és a cura. Sim, Tu és, Senhor, a cura. Creio que Eu creio, sim. És tudo. Oh, é sim, Pai. Venha derramar da Tua cura neste lugar, da Tua vida neste lugar, Senhor. Sim, Tu és a vida. Outro igual a Ti, Senhor. Jesus, eu preciso de Ti. Querido, eu queria ir além nessa noite. Eu sei que nós já passamos do nosso tempo, mas eu queria, querido, eu queria desafiar você que nunca se rendeu a Jesus. Você que nunca disse: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti nessa noite, ou eu me reconcilio contigo. Eu queria te desafiar. A palavra de Deus diz assim: aqueles que me reconhecerem diante dos homens, eu reconhecerei diante de Deus o Pai. Então eu queria perguntar: tem alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Não tenha vergonha. Levante a sua mão. Levante a sua mão e fale: Jesus, eu me entrego. Tem uma menina aqui na frente. Vem aqui, querida. Eu queria pedir, vem aqui na frente, por gentileza. Eu queria pedir para uma intercessora orar por você. Jesus tem tudo que você precisa. Tudo. Tem mais alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Talvez é a maior decisão da sua vida.
a decisão mais séria da tua vida. Levanta a sua mão. Não tenha vergonha, não tenha medo. Não tenha medo. Quero te dizer, algo lindo pode começar hoje na sua vida. Algo maravilhoso pode começar na sua vida. Eu sei que tem. Eu sei que tem. Mas que o Senhor te dê outras oportunidades em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela tua graça. Obrigado pela tua misericórdia, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por este mover, esse fluir. Deus, é o Senhor restaurando a nossa identidade. E na nossa identidade vem esse pacote do Senhor, que diz que nós somos curados, nós curamos. Nós somos saciados em Ti, nós apresentamos quem pode saciar. Nós somos alimentados com o pão da vida, em Ti nós alimentamos. Nós somos, Deus, estamos seguros em Ti. E em Ti nós podemos ofertar essa segurança. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Ministra essa canção novamente, cante essa canção novamente. Eu creio que, declare. Declaramos ao Senhor a vida de Deus fluindo, Senhor, nesse ambiente, em cada casa, ó Pai, onde essa palavra tem sido lançada. Nós precisamos de Ti e nós confiamos em Ti. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Você está diante, você está na presença de um Deus Todo-Poderoso. Sabe, queridos, talvez o que tem faltado para nós é intensidade, uma intensidade maior em buscar ao Senhor. Eu desafio você realmente a nessa semana buscar mais ao Senhor. Eu desafio você a ler mais a palavra, a orar mais, a pensar mais, a buscar mais ao Senhor. E eu creio, a palavra fala, o Senhor se deixará achar. Diz a palavra em Isaías, fala: buscar-me-eis e me achareis, quando buscareis de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Deus se deixa achar. Deus quer realmente ter um tempo contigo. Deus quer que você experimente a presença dEle. Então não é porque acabou o culto, porque o culto não acaba. Acaba a reunião, você vai voltar para casa cultuando, adorando ao Senhor e crendo que Deus é um Deus de milagre. Muitas orações foram feitas aqui desde o início, não só do culto, mas do tempo de consagração às 17h30. Cada oração o Senhor tem guardado, porque a oração ela não se evapora, a oração não desvanece. A Bíblia fala que há no céu, aleluia, um lugar, um incensário, onde estão as orações dos santos. Essa oração que você fez hoje, ela perdura pela eternidade, e Deus responde a sua oração. Você que orou por cura, você que orou por milagre, você que orou por salvação, você que orou por proteção na tua casa, você que orou para que Deus trouxesse, sabe, convicção, sabe, de quem é você em Cristo Jesus. Deus, Ele ouviu a tua oração, e Deus vai completar essa obra que Ele começou. Que essa semana seja a melhor semana da sua vida. Sexta-feira estamos aqui com uma noite de glória, um tempo sobrenatural. Terça-feira ainda estamos nos ajustando para retornar em fevereiro. Mas eu quero abençoar você para que essa semana seja a melhor semana da sua vida. Deus, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, Pai. Ao irmos para casa, Senhor, que possamos, ó Deus, voltar celebrando ao Senhor. Nós oramos por cura nessa noite, já te agradecemos pela cura. Nós oramos por milagres, já te agradecemos pelos milagres. Nós oramos pedindo sabedoria e já te agradecemos, ó Deus amado, porque o Senhor tem feito. E profetizamos a bênção do Senhor sobre cada vida, Senhor.
Que o Senhor possa abençoar você grandemente. Que o grande amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo continuem sendo derramados sobre a sua vida agora e até a volta de Jesus. Deus abençoe grandemente a sua vida. Você que nos visita hoje, não esqueça de passar ali e pegar um presentinho, fazer menção do pastor Edilson, está aqui com a gente hoje. Deus abençoe a cada um de vocês. Vão em paz, tenham uma ótima semana. Deus abençoe a todos até sexta-feira no Noite de Glória. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.